Um grande abraço para você que curte o blog avozdocoelho.blogspot.com. Segunda-feira, 30 de dezembro de 2013, minha última aparição com o rosto, cara e tal, do ano de 2013. E eu tô aqui para falar de outros assuntinhos básicos desses últimos 3 dias praticamente pra cá, né? Que tem sido aí assunto no noticiário. Primeiro, a questão do Anderson Silva, né? Que ele perdeu a luta por Chris Weidman na madrugada de sábado para domingo. E por causa da lesão, da fratura, aquela coisa toda, aquela imagem toda. E aí eu vejo que nessa segunda-feira, o nosso glorioso e simpático, só que não, José Ventura do PT, tinha que ser do PT, né? Ei, Brasil, pelo amor de Deus, hein? Que curiosamente é daqui de Americana, aquela cidade do lado, né? De Santa Bárbara do Oeste, né? Cidade americana, aqui no interior paulista. Ele já tinha tentado aprovar uma lei para tirar o MMA da televisão, ou seja, tentar censurar este inútil do José Ventura. E agora ele vem falar que não, que o MMA não é esporte, que não sei o que a lesão foi muito forte demais e tal. Beleza. Eu vou aproveitar para citar um exemplo, vou citar só um exemplo de como esse tipo de lesão ele é comum ou acontece também no futebol, que é o caso do Eduardo da Silva, em 2011, pelo Arsenal, contra a equipe do Brigham, pelo Campeonato Inglês. Jogo fora de casa, o Arsenal precisava vencer para tentar entrar na vaga da Liga dos Campeões na época. E o Taylor, zagueiro, chegou, deu uma entrada dura e quebrou a perna do nosso queridíssimo Eduardo da Silva, né, brasileiro, naturalizado croata, que hoje está no futebol do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele foi lá, se recuperou e jogou. Eu nunca vi crítica de alguém falar isso. Quando teve briga de torcida organizada, agora, recentemente, no jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, não vi ninguém falando, olha, censura o futebol. Então cadê ele vem falar lá público com essa hipocrisia, com essa questão ridícula, em pleno século XXI, para querer falar esse tipo de coisa, como se isso pra ele fosse uma coisa, nossa, normal, assim, falar, não, que não é esporte, não sei o que, então vai porra, o que o parta. Tomara que você não seja eleito nas próximas eleições, que a votação que ele tá querendo pôr pra Câmara dos Deputados não seja colocada, e não seja votada, e muito menos seja aceita pelos nossos políticos, que já são um baita de um bosta, né? A gente já vê aí no dia a dia como é que é a rotina dos nossos políticos do Brasil. A gente sabe que a nossa política do Brasil é uma porcaria, né? Não vai ser com o ano novo que vai mudar, infelizmente, porque uma gente pensa que questão de boa política nesse país não serve pra porra nenhuma. Então, e o José Ventura, com todo o meu respeito, não passa de um imbecil, de um merda, na questão de querer melhorar as questões do país. E se ele se preocupasse em fazer-se uma lei para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para melhorar a segurança, aí as coisas melhorassem, aí ele poderia tentar falar alguma coisa. Como isso não é possível, né? Ele tenta ter os seus 15 minutos de fama. Então, olha que eu acompanho
o esporte, como ele estava falando, desde a época do boxe, lá nos meados dos anos 90, né? Lá para 94, 95, 96, né? Que todo mundo via, né? Quem que não acompanha, quem que não se lembra das noites clássicas, das madrugadas clássicas do boxe internacional, né? E outra coisa, o UFC, ele passa em TV fechada para poucos, não são para muitos, são poucos que conseguem ter o que tem. E passa de madruga. Tipo, num horário que não vai ter, sei lá, criança vendo. Tipo, criança de 6 anos vendo. Então, o que o José Mentor falou foi hipocrisia. É cara do carinha do golalinho que tá ali no poder e acha que vai fazer alguma coisa de interesse dele, porque ele pode saber que depois ele pode desviar dinheiro lá na frente, que ele pode fazer algo de irregularidade, e fica criando essas merdas aí pra querer achar que ele é do povo e coisas do tipo, para essa questão visando lá na frente. Outro fato importante, o caso do Schumacher, que tá rolando agora lá no hospital na França. Teve uma coletiva hoje pela manhã e o caso dele é grave, a situação é crítica, mas os médicos eles estão esperando ter que ele possa ter alguma evolução dia a dia. Vamos esperar, né, para saber o que vai acontecer com o Schumacher, ele que tem 44 anos, vai fazer 45 anos agora, no próximo dia 3 de janeiro. Piloto que foi heptacampeão mundial de Fórmula 1, que bateu recordes atrás de recordes. Então, ele que sofreu ontem, né, um acidente, diz que nos Alpes franceses, muitas informações dizem que ele poderia ter se encontrado com um outro esquiador, acabou se chocando e poderia ter, por isso ter batido na pedra e tal, aquela coisa toda, mas esperamos aí toda a recuperação pro Schumacher, que ele consiga escapar do risco de morte, que ele consiga voltar aí ao cotidiano. E não é fácil e tal, fatalidade aconteceu e tal, por mais burrice que ele tenha feito, mas foi fatalidade. Mas esperamos aí que ele consiga sair dessa. E o Anderson, que ele consiga ter uma grande recuperação. 6 meses vai ficar fora. Que também é outro exemplo que você tem do futebol, né? Porque o cara fica 6 meses fora e nem por isso é criticado por questão de não, vamos censurar o futebol e tal. É o que eu falo. A hipocrisia, ela cresce e remete no país sempre que acontece alguma coisa desse tipo, em eventos, em acontecimentos desse tipo. É algo para se pensar visando isso daí. Um abraço para vocês e até mais. Já ia esquecendo, amanhã você vai ter a chegada da São Silvestre, que vai acontecer amanhã, no último dia do ano, mas você só vai ter as demais, então não vou precisar falar nem nada, depois da vinheta e tudo mais. E no dia 1º de janeiro nós estaremos de volta para falar dos assuntos importantes da temporada 2014, que vai ter campeonato alemão, a volta no segundo turno, que você vai ter os gols aqui também, a análise da Fórmula 1 e muito mais para vocês. Um grande abraço e até mais.